Ele tem na gaita um prolongamento do corpo. E ela já nasceu sapateando, ao som dos dedilhados do pai. O músico Renato Borghetti e a filha Emily Borghetti são os nossos convidados hoje aqui no Perimetral para falar sobre arte, sobre cultura e sobre uma baita novidade em Porto Alegre, PG. A sede da Fábrica de Gaiteiros, que vai ser aqui, né? A sede porto-alegrense da fábrica. É nossa agora. No Parque, pertinho da Redenção. Uhum. E que mais do que uma fábrica de gaitas, vai ser um centro cultural, um negócio incrível. E eu tô muito feliz de falar sobre esse assunto hoje, PG. Eu também. A Fábrica de Gaiteiros é uma iniciativa sensacional dos Borghetti, do Renato. E eu quero entender direitinho como é que vai ser isso, porque trazê-la pra cá, ela tava na Barra do Ribeiro. Tem um monte, né, de filiais pelo estado, né, Renato? Mas a sede mesmo era na Barra do Ribeiro. E agora, vindo pra Porto Alegre, o que muda, especialmente o que Porto Alegre ganha com isso? Porque eu acho que vai ganhar bastante num espaço ali que já é um ambiente cultural muito vibrante da cidade, que é o Bonfim e aqueles arredores ali. Emily, tudo bem? Obrigado por estar com a gente aqui. Prazer enorme. Vamos conversar bastante. Tudo bem, Borghetinho, contigo? Tudo certo, graças a Deus, e poder participar do programa com a minha filha, então, obrigado pela oportunidade. Imagina. E tu falaste da fábrica, o que eu vou dizer? A fábrica segue sendo na Barra do Ribeiro, inclusive a fabricação, né? Das gaitas mantém Barra do Ribeiro. Só para quem eventualmente não conhece, além de ser uma fábrica de gaitas, é uma fábrica de gaiteiros, porque é um projeto social que ensina crianças a tocar gaitas. A ideia é exatamente essa. A gente... Quando eu comecei a tocar, ainda existiam algumas poucas fábricas. Chegamos a ter 40, 50. Quando eu comecei, tinha umas 3. Faliram todas uma certa hora. Então, eu fiquei preocupado, né? Um instrumento símbolo do Rio Grande do Sul. É verdade. E um instrumento símbolo do Brasil, né? O forró nordestino, com sanfona e coisa. Aí, eu fui atrás, né? Se eles fabricavam 50, 60 anos atrás. Hoje, não que é fácil, seja fácil, mas é possível. E eu fui entre acerto e erro. Comecei em Guaíba, numa pequena fábrica, num espaço cedido ali pela Secretaria da Educação. E aí veio a oportunidade de a gente ter uma sede própria na Barra do Ribeiro, passar a fábrica toda para lá, a escola e tudo. A Emily arquiteta, ela fez o projeto, né, do restauro lá de um prédio antigo, bem na beira do rio. A Ju falou que tá lindo, aliás. E ali se estabeleceu, é um centro cultural da região, não só da Barra do Ribeiro. A região toda ficou, a Fábrica de Gaiteiros, como um polo cultural. Tem exposição permanente, tem o teatro, tem as aulas, tem o boliche, que é importante também, né? e aí a fabricação. Mas o que eu digo, é uma fábrica. A gente fabrica a gaita toda, 100%. A gente não terceiriza uma peça. Só que a última etapa de uma fábrica é o quê? Vender o seu produto, né? Quando fica pronto. Essa é o nosso diferencial. A gente não vende nenhuma gaita. Quando as gaitas ficam prontas, a gente... 100% da produção vai para o ensino de jovens, crianças, meninos e meninas de 7 a 15 anos. E eles ganham o instrumento? Na realidade não é que ganham, eles podem levar para casa, eles aprendem nas aulas com ele e podem levar para casa para estudar. Depois devolvem para um outro colega, como se fosse assim um livro de uma biblioteca. Ele vai girando. Claro que hoje já existe uma fábrica ali em Tuparandi. E também acordeões importados, a origem do acordeão é europeu, principalmente na Itália. Então tem bons instrumentos, mas é um instrumento um pouco caro, né? Mesmo os restaurados, antigos, é um instrumento assim para iniciar. E claro que quando eles começam a ter aula e a família vê que o bichinho beliscou, picou, aí muitos já têm gaitas próprias. Então isso para mim também é uma coisa legal, porque é sinal que o projeto tá dando certo, né? Legal, tá. E essa história de trazer a Fábrica de Gaiteiros para Porto Alegre? Então como é que fica? Emily? Conta, Emily. A sede na Barra do Ribeiro já é um lugar que a gente entende para trazer a gaita em várias frentes, né? Tanto do ensino, quanto da pesquisa, quanto da programação cultural, da visitação. Então, a pessoa que chega lá conhece um pouco da história do instrumento, a história do projeto, também o processo de fabricação, ele é todo muito didático, a fábrica é toda envidraçada para que a pessoa entenda esse processo, né? Porque não é só um resgate da música, é um resgate da fabricação, então todo esse processo a gente não tem segredos de produção. Tá tudo aberto. Justamente quer que a gente fale mais sobre isso. Então, trazer para Porto Alegre é a gente falar mais e mais sobre isso, né? Ter um lugar que a gente possa ter visita sempre, também trazer exposições que se relacionam com esses temas regionais e com esse instrumento, trazer exposições de artistas novos, também entender que esse é um projeto muito fresco, que traz isso de uma tradição e de uma coisa
tão importante para nós e que a gente gosta tanto, e também traz criança para tocar, então também tem uma coisa de ser um projeto muito novo, né? E então ter um palco, a gente vai ter o palco fechado e um palco aberto na rua. Então vão ter 2 palcos para ter uma programação cultural bem legal, assim, além das aulas que já acontecem em Porto Alegre em 2 unidades. Mas agora a gente vai ter a nossa sede. E é um sonho antigo de vocês, né? Vocês sempre quiseram trazer, não digo sempre, mas gostariam de ter trazido para Porto Alegre há bastante tempo, justamente por isso, para dar mais visibilidade ao projeto. É porque o projeto hoje tem 25 unidades em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E acaba que Porto Alegre é um lugar que facilita até para os do interior, quando vem, que a gente vai procurar, a gente vai poder receber lá com alojamento, os músicos que vêm tocar podem dormir lá, então a gente vai ter som próprio e tudo, então quer dizer, fica uma coisa confortável musicalmente e também para poder receber o pessoal. E Porto Alegre, a gente tem uma unidade já ali no CPCA, na Loma do Pinheiro, que os Freis Franciscanos, que tem ali, né, que tem a Orquestra Vila Lobos, também é ali. A gente tem uma unidade da fábrica lá, e essa segunda unidade em Porto Alegre, ela foi itinerante, começou no Sesc Campestre, foi pro Sesc Alberto Bins, foi pra Academia da Cadica, depois foi para uma sala que eu tenho aqui também, próximo aqui no Menino Deus, mas sempre meio improvisado, sempre. Agora a gente vai ter essa sede organizada, montada, ali na Vieira, né? Na Vieira de Castro. Vieira que quase com a Venância. Que é uma rua que tem história na tua vida, é isso, né? Eu morei ali em 2 endereços na Vieira. Então, mesmo? Conheço tudo ali. Esse cara aqui, ele é Bonfiner, sabia? Ele é magro do bom, foi esse porque cara tinha aqui. Um caso da música tradicionalista urbana, né? Urbana, criado dentro dos CTGs daqui, eu acho. CTG 35 mesmo. 35, né? Muitos músicos que fazem música regional nasceram no interior e vêm para Porto Alegre, né? Eu acho legal também esse Porto Alegre acolher, né? Eu acho. Claro. Mas eu não, eu nasci em Porto Alegre, no Bonfim. Então, e tô no Bonfim até agora. E tu foi indo pro campo depois. Na Barra, tu tem uma casa lá. Eu me divido entre Barra do Ribeiro e Porto Alegre, né? Então, passo boa parte do tempo lá, passo uma parte aqui, tem as atividades musicais, assim, do meu profissionais de música, se concentram em Porto Alegre, né? E a fábrica, na Barra, então a gente... E a família também, a Ingrid adora. Tem a outra parte da família aqui em Porto Alegre, então assim eu vou me dividindo. Tá, e a Vieira, então, explica pra gente, talvez a Emily possa falar também sobre isso, são 2 casas bem antigas que vocês conseguiram comprar ali, é isso, né? Isso. E que estão sendo preparadas para receber esse centro cultural, essa fábrica, enfim, que vai ter exposição, vai ter aula, vai ter um monte de coisa lá dentro, né? Como é que vocês chegaram ali? Sempre foi o objetivo que fosse perto da Redenção? Isso foi uma sorte? Foi um acaso? A gente gosta. Eu acho que a primeira coisa é isso. Mas a gente estava olhando, né? A gente olhou vários lugares. E inicialmente ia ser uma das casas. Né? O projeto comprou uma das casas e aí ficou aquela... Surgiu a oportunidade da casa do lado. Tinha um café ali, o café ia sair. E aí, bueno... Ah, são bonitas aquelas casas. Você tem 100 anos. 100 anos, é isso, né? 100 anos fechados já. E aí, são casas que já tiveram várias atividades. É curioso que, assim como a sede da Barra do Ribeiro era um pavilhão que recebeu várias coisas, várias atividades nesses anos todos, mas mais relacionadas à fábrica, essas 2 casas foram mais relacionadas a coisas culturais. Várias coisas, mas... Né? Teve café, teve restaurante, teve bar, enfim. Várias coisas aconteceram nessas casas e agora a gente um pouco devolve isso, né? Esse caráter que já é dali e do bairro um pouco, né? Porque é um bairro residencial, mas também é um bairro super cultural. E também pensar agora nesse espaço para esse novo uso, né? Então, além das aulas, e claro, vão ter apresentação da gurizada também, mas... os shows de música em geral. A gente tem, tanto na Fábrica de Gaiteiros, uma programação continuada, né, durante o ano, mas a gente também tem, por exemplo, no final do ano, um festival internacional famosíssimo, que traz artistas, e isso é muito legal porque também faz com que os alunos tenham essa vivência de conhecer artistas de outros lugares, desse instrumento da gaita, né? Então a gente já teve o Hermeto, já teve o Oswaldinho do Acordeon, já teve... E vários artistas daqui também.
E deve ter programação, assim, por exemplo, semanal, para quem passa por ali, para aquela turma que gosta do Bonfim, alguma coisa? A gente tem a ideia, porque vai ter um teatro bem, principalmente o teatro interno, com 115, né, lugares. É um bom teatro. Então dá para montar uma programação legal. A gente, assim como na Barra, a gente quer ter toda a estrutura, né, de som, de luz, deixar pronto para que o músico, quando chegue para tocar, não precisa estar preocupado com locação, equipamento técnico e coisa. Então tudo isso a gente quer, assim como já é na Barra é assim também. Então a gente quer ter esse conforto musical para quem for tocar lá, e como é Porto Alegre, fica mais fácil de montar uma programação também. A gente já tem isso dentro da filosofia do projeto. Na Barra a gente faz pelo menos 1 por mês, ou 2 por mês, sempre tem agora atividades de cinema, a gente está fazendo umas sessões de cinema, né, a gente adaptou ao Teatro da Barra, que é menor, 80, né? 80 lugares mais ou menos, para filmes. Então as escolas vêm, então a gente vai fazendo uma atividade bem legal. E aqui em Porto Alegre me parece que também vai ficar um pouco mais fácil, por ser uma capital, por ser um centro mais fácil as pessoas vêm também, né? E ali, aquele ponto, se é onde eu tô pensando, fica entre a Venâncio e a José Bonifácio? Entre a Venâncio e vai pro lado da Lomba ali. Mas pro o quartel. Entre o quartel e a Venâncio. Tá, ali perto, entre a Venâncio e seria Jerônimo de Ornelas, por ali, mais no abaixo. No meu tempo, antiga o Bar do Beto ali, agora o Bar do Beto tá do outro lado, mas era na esquina ali. Era na esquina com a Venâncio. Na esquina com a Venâncio, ali um pouquinho mais pra dentro ali. E numa dessas casas, reza a lenda que até a Adriana Calcanhoto já tocou no passado e tal. Quando era um café ali. Não do café, quando era o Espaço das Artes, uma coisa assim. As pessoas disseram, inclusive tem lá os moradores mais antigos, disseram, Adriana... não é que ele tocava aqui, era o lugar que ela fazia à noite, quando ela tocava na noite, era aqui. E a gente buscou e achamos alguma coisa nesse sentido. Mesmo, que legal. Quando eu estive lá, eu fui lá visitar o lugar, porque eu escrevi pra minha coluna, até quem estiver vendo aí, depois eu vou botar no meu Instagram direitinho o link da matéria, tem um vídeo também. E aí, a gente tava andando lá dentro na obra, porque tava tudo ali sendo desmanchado, tava dentro da casa, muita coisa tá sendo refeita, porque são casas muito antigas, né? E aí tinha um cofre, que foi encontrado lá, o cofre fechado. Vocês conseguiram abrir esse cofre? Tem um cofre dentro de uma das casas, fechado. Mesmo? Que ninguém sabe o que tem dentro. Um cofrão desses grandes, pequeno. Pequeno. Cofrinho. Um cofre. Acho que a gente precisa fazer um churrasco pra fazer. A gente organizou fazer um churrasco pra saber o que tem naquele cofre. Fazer um churrasco com música. Com música, com certeza. Agora que tu viu que tava muita obra, né? Agora já tá um pouco mais limpo. Tá mais limpo agora? Então já dá pra botar uma churrasqueira. Tijolo não falta, né? Porque tijolo sai um monte ali, fazer uma churrasqueira de tijolo é fácil. PG é uns madeirão, assim, sabe? Porque é antigo mesmo, assim. É muito legal. As casas a gente tá preservando, a ideia é preservar fachadas e deixar tudo, a gente só tá... unificando as casas, né? Pra que a gente consiga juntar... Internamente. Internamente. Ele fica... e alguma coisa por exemplo, essas coisas muito antigas, telhados e coisas que ficaram muito prejudicados, né? Então isso tudo tem que refazer. E a Emily tá coordenando a arquitetura interior também. Esse projeto arquitetônico, mas tem uma equipe também que tá com a gente fazendo a obra. E ele tem essa questão histórica, faz parte do projeto junto. Sim. Tem um interno também, de alguma forma. De preservar, principalmente externo, né? Claro. De entender essa identificação que as pessoas têm quando passam na rua e essas casas. Também recuperar um pouco o caráter... porque elas foram sendo repintadas e aí... A gente já descobriu a original, né? Que tem um nome, como é que é aquela coisa? É, tipo uma mica, assim, que... que fizeram essa pesquisa pra entender quantas como camadas tinham? Nossa, se tu vai descascando, assim, a tinta da fachada, tu enxerga, assim, a quantidade de cores que tem ali. Um monte, Tu vê, né? E de outros revestimentos, texturas e coisas, né? E vai ser de que cor agora? A gente vai tentar que seja o mais próximo do que ela era, né? Então ele é um gris, assim, tipo um acinzentado, assim. Diferente lá da fábrica, que a gente pintou de branco, menos o frontão que a gente deixou como ele tava, né? Como a gente encontrou, pra gente enxergar como o tempo vai agindo nos lugares, né? E dessa vez a gente vai ter uma fachada mais cinza. E aí, provavelmente, o letreiro em branco, enfim, essas coisas. Porque esse que, como é o nome? É tipo uma mica, assim. Mica. É um cinza cheio de uns brilhozinhos que tem junto, assim. Tipo uma granitina, um granilite, mas é mica que fala, Sim. né?
E quantos alunos tem hoje a fábrica de gaiteiros? 650, 600. Em todas as 25 unidades. É. E ali a ideia é absorver alunos de outras ou não? Provavelmente vão ser alunos novos. Não, ali são os alunos, a gente mantém essa atividade dos alunos de Porto Alegre lá na Lomba do Pinheiro, que ali já fica para daquela região. Lá, sim. E em Porto Alegre tem já, essas aulas se mantêm aqui na Marquês do Herval, professor Renato Miller, direto. A única coisa que vai acontecer, nós vamos pegar essa escola que já existe, a escola junto com a rádio, a gente tem a Rádio Fábrica de Gaiteiros, então vai passar... A da Marquês do Herval transfere para o Bonfim. Para o Bonfim ali. Ali vai a exposição, vai a exposição permanente, o teatro todo, então todas essas atividades a gente vai concentrar ali na... O bulicho. Vai ter bulicho também? Como é que é? Churrasqueira e bulicho. Mas vai ser nos fundos isso? Onde é que vai ser a churrasqueira? Vai ser lá nos fundos. Mas e ali o teatro, por exemplo, vocês estão falando exposições, e que tipo de exposição? É porque tem o térreo e tem um segundo andar, né? Tá. O térreo, na chegada, tem essa exposição permanente, que é uma exposição que já existe lá na Barra do Ribeiro, e a gente quer fazer também aqui, que é uma exposição que mostre o projeto. Perfeito. Mostra as gaitas, mostra as peças, como é que se faz, porque a fabricação segue sendo na Barra. A gente vai ter aqui uma exposição que mostra algumas coisas que a gente fez lá, por exemplo, gaita em braille, com teclado em braille que a gente fez. Sério? Que interessante. Sim, a gente tem lá, tem uma gaita em acrílico para poder ver a parte interna. Uma gaita do Leonardo da Vinci, que é baseada nos desenhos do Leonardo da Vinci. Então tudo isso a gente vai organizar, de deixar algumas aqui em Porto Alegre e algumas coisas, claro, lá na Barra, talvez mais aqui em Porto Alegre, porque na Barra tem o diferencial da fabricação, que como a Emery falou, as pessoas podem ir lá, já ver, em qualquer lugar da fábrica que tu anda, tu consegue visualizar as pessoas ali, os rapazes trabalhando na fabricação, porque é tudo em vidro, né? Então já existe uma exposição natural, claro, pelo lugar. Então aqui, como não vai ter essa fabricação, a gente vai trazer elementos. E vai ter também uma exposição, um espaço para exposição de artistas convidados, pintores, de fotos. Legal, e a ideia é que sejam pessoas daqui, assim, artistas da região. De tudo. Aberto a qualquer linha, corrente artística. A gente procura, claro, ter alguma... Aquela região é propícia para isso. Uma coisa ligada à cultura, ao instrumento, à música, coisa, mas E teatro que vocês falaram, que tem esse auditório interno e tem outro externo. Sim, tem uma parte na rua que vai ter a gente vai fazer um palco na rua, para poder no verão, né? Muito bom. E teatro, quando fala, vão receber outras peças também? Sim. Tem uma ideia de... Porque como eu falei, né? 115 lugares é um bom teatro hoje. Né? Porto Alegre qualquer lugar é um belo espaço. Então a gente quer que gire, quer que faça uma atividade. Porque a gente tem uma grande vantagem nessa situação toda, que a gente não... nós somos um instituto, a gente não tem fins comerciais. Então... É que nem lá na Barra. Lá na Barra, o artista que quer tocar no Teatro da Barra, ele claro, entra na pauta, a gente pede, solicita a pauta e coisa. A gente não cobra nada, não tira percentual de bilheteria, pode dormir lá, tem som, aquilo que eu falei, tem som, tem estrutura, tem tudo. Entrou uma pessoa, é do artista, entende? Então a gente tem essa forma de consegue manter o espaço, dando essa tranquilidade. Como é que vocês mantêm o espaço? Porque, como tu disseste, não tem fins lucrativos, não cobra ingresso, as crianças que participam não pagam, né? Porque é um projeto social. Tem mantenedores, ajuda de patrocínio? Sim, quando começou o projeto, era um projeto meio inicial, assim, não sabia como é que tocava. Então, nós tivemos sempre um patrocinador amigo ali, que é da região ali da Barra, que agora está... que é de Guaíba, mas está agora também para Barra, que é a CMPC, que era a antiga Aracruz, agora virou a CMPC. Eles fizeram um desafio para nós de fazer uma gaita de eucalipto. Eu assim, de eucalipto não dá certo. Para mim, eucalipto é cerca, é trama, galpão, né? E aí? Porque empena, né? Racha. Pois normalmente as gaitas são com qual madeira? Normalmente madeira nobre. Madeira é a mesma relação que se tem com móveis e coisa. Sim, quanto mais o eucalipto é tido como madeira mais cimada. Tese mais frágil. Mas aí eu descobri que o eucalipto tem um montão de variedades. Aí eu descobri um eucalipto no sul da Bahia chamado Liptus, que resumo aquilo que eu tinha dúvida do eucalipto, que é rachar, empenar. Eles fazem em estufa, computadorizado, eles fazem esse processo de desestabilização da fibra, tudo antes. Então, quando fica a madeira, tá estável, tá boa,
Aí consegui essa madeira e fiz uma gaita de eucalipto. E voltei lá, né? Disse, ó, toquei. Era pedido deles. Era pedido, claro, ó. Por causa da atividade deles. Porque se fizer de eucalipto, a gente pode pensar. Mas fizemos uma e voltei, toquei uma música bem botada assim. Aí os caras disseram, oh, muito bom, gostava. Tipo, pois é, de eucalipto. E aí toparam patrocinar. E desde aquela vez eles são nossos parceiros. E na época, claro, não parceiro de todo o projeto, e a gente fazia muito com recurso próprio, essa coisa toda, do início, tá? Até um certo ponto que eles mesmos, numa mudança de controle lá, trabalhar só mediante lei de incentivo. E a gente não trabalhava com lei de incentivo, a gente não tinha essa expertise. E aí fizemos o projeto, e a partir daí a gente conseguiu também trazer mais apoiadores. Claro, outras empresas. Quantos anos? 6, 7 anos pra cá, né? Com a LIC. A gente tem que Rouanet, 2017, né? Rouanet e LIC para alguns eventos pontuais. Claro. Então a gente hoje sim trabalha com... E lá na obra, que aí os dois deram um peitaço, compraram as casas lá, mas tem uma empreiteira que tá entrando como parceira, né? Que ajuda. Que são amigos que já apoiam o projeto também, inclusive lá na Loma do Pinheiro, dos Freis lá também, que é a consultora Pavê. Então a gente vai nesse meio tempo... tendo assim muita amizade com as pessoas claro. que acabam estando no projeto. Que o nome de vocês também chama, né, gente? Vocês fazem um trabalho. É um projeto de uma vida, né, Emily? Isso que vocês fazem. Projeto de vida. Não dá pra errar. E de onde é que veio a ideia num primeiro momento, assim? Porque tu disseste ali que, claro, o instrumento estava em baixa uma época, as fábricas estavam quebrando, e tu não queria ver isso ocorrer, porque senão as futuras gerações não iam tocar gaita, iam ter muita dificuldade para isso. Mas essa ideia, não só de fazer uma fábrica de instrumentos, mas também um projeto social para ensinar pessoas a tocarem gaita, isso, como é que veio isso, Renato? Eu vi uma vez um projeto, não igual, nem perto, mas na Finlândia, uma vez que eu fui tocar, e era num espaço cultural que tinha uma parte assim de baixo, que era um térreo, de um centro cultural bonito, assim, moderno, e que tinha uma coisa de fabricação de instrumentos, geral, violão, violino, coisa e tal. Eu achei, pô, que bonito, só que estava fechado, era um fim de semana que nós estávamos tocando. Eu queria ir lá para dentro para ver como é que não é. Tu vê na Finlândia? Eu achei muito legal aquela coisa assim, eu disse, pô, bonito, foi talvez um startzinho. Isso há muito tempo atrás, 20 anos atrás? O quê? Tu foi na Finlândia, naquela vez, foi a Coca-Cola, né? Coca-Cola, né? Mas foi num outro festival da Finlândia. Que tinha um térreo, que tinha uma fábrica, um espaço cultural com uma fábrica, que era tipo uma oficina com jovens para fabricar instrumentos. Instrumentos no geral. Vários instrumentos. E aí tu voltou com essa história na cabeça? Eu não digo que eu voltei na cabeça, mas eu vi, achei bonito, achei legal. E quando vem essa função aqui da gaita, tá meio difícil de conseguir. Eu fui muito curioso sempre, quando tinha a fábrica lá em Caxias, a Universal, eu ia para dentro para desenvolver, botar botões a mais, fazer outro tipo de nota, afinação. Então, isso eu sempre gostei de fazer muito. Então, E hoje vocês têm a impressão que o instrumento ele tá em alta de novo, tem bastante gente querendo tocar gaita, inclusive a partir desse projeto, claro, mas de um modo geral, ou acham que já teve mais, que não é mais tanto, que é uma coisa mais de gerações anteriores que gostavam mais da gaita, porque isso ocorreu já, eu sempre digo que o Borghetti, quando lança o primeiro disco, populariza de novo a gaita, né, especialmente a gaita ponto, que na época tava meio em baixa mesmo, e depois cresceu muito. Como é que tá hoje? A minha grande dúvida do projeto era essa, eu gosto de gaita, né? Mas será que a piazada vai gostar? Pois é. Então, quando eu comecei, a gente começou em Guaíba, depois Barra do Ribeiro, depois Porto Alegre. Bom, isso acontece ainda hoje. Nós temos as 25 unidades, nas 25 unidades tem fila de espera. Fila de espera, Fila de espera, de mais gente esperando do que matricular, que a gente não conta, porque as aulas são individuais, né? Então a gente até faz algumas aulas coletivas, mas as aulas para aprender mesmo são individuais. Então é uma vez por semana. Então tem um limite, né, professor? Tem uma coisa que eu acho legal que o pai fala também, que ele recebia muitas cartas de pessoas pedindo gaita, né? Então, que isso também foi um dos motivadores para a criação desse projeto, porque... As pessoas pediam porque não tinham dinheiro para comprar gaita. Porque ele é um instrumento mais caro, né? Ele é um instrumento mais caro, assim, para começar. Para começar hoje com uma gaita ruim, uma gaita
reformada, ruim, coitado, tu não larga por menos de entre 3 e 4 mil reais. É Que caro. é um instrumento para uma pessoa que vai começar, uma criança, Claro, coitado, claro. vai começar, daqui a pouco não gosta, e fica num canto atirado, sabe? Então, isso que é legal que o projeto, a gente apresenta o instrumento para a criança, que alguns depois compram importado, E compram aí no isso mercado. de daqui a pouco ter mais gente fazendo gaita, né? E isso é ótimo, né? Porque o projeto, as gaitas do projeto atendem o projeto. Mas essas crianças vão querer comprar as gaitas porque vão gostar de tocar. E isso é bom pro projeto, isso é bom para as fábricas de É gaita. porque tendo uma Isso é bom pra criança cultura, claro. criança que compra uma gaita, obviamente não do projeto, não das nossas, mas compra, é uma gaita a menos que gira, porque já tem a própria, já tem a sua, e sobra para um colega, Claro. sabe? Então, Todas as gaitas já fabricadas na história da fábrica de gaiteiros, nenhuma delas é vendida. Não. Todas elas são usadas Todas pelos vendidas. alunos. E tu tem ideia de quantas E eu ia gaitas? perguntar. Quantas gaitas já foram feitas? a gente tem a numeração, essa aqui é a número 1. Peraí. Mas a número 1 porque é uma gaita, tá aqui a 01. 200 e quase 300 Fala mais gaitas. pertinho aqui um pouco, Aqui, Renato. aqui. Quase 300? Umas 300 gaitas. Entre 200 e pouco e 300 gaitas. Esse aí é um exemplo de gaita ponto. Esse Essa aí é meio personalizada. Essa aqui é tu tava dizendo personalizada. antes, Essa né? aqui tem um registro, é uma gaita feita especial pra mim. Ficou pronta agora. É nova. Mas o tamanho tradicional é esse mesmo? Ela é um pouquinho maior exatamente em função dos registros. Ela tem que ter... Essa aqui é em quarta de voz. Então tem 4 palhetas que tocam, que soam. Tá. Por exemplo, nesse registro aqui, ó. São 4 palhetas tocando. Se eu botar aqui, ó, é só uma. Sabe? Aqui, ó, aqui também é só uma, só que aguda. Entende? Então, isso aí precisa mais espaço para essas palhetas caberem aqui dentro. Então, ela é um pouquinho mais larga Mais que o normal. larga, entendi. Do que a normal que a gente faz, que aí é em segunda de voz e não tem o registro. E como é que a gente... Desculpa, Ju. Assim, pra resumir, pra quem é bem leigo mesmo, Renato, qual é a característica principal da gaita ponto, ou as características principais, quando a gente compara com a piano, por exemplo? Primeira característica que se pouquinho vê. mais pra cá. A característica primeira que se vê, botões, em vez daquele teclado igual do piano. Perfeito. Então isso aqui é visual. Tá. Segunda coisa, cada botão que tu aperta, abrindo o fole, é uma nota. No mesmo botão, quando fecha, é outra nota. Então, cada botão corresponde a 2 notas. Uma abrindo o fole, outra fechando. Menos... O ponto. Menos Isso o é o ponto. ponto. Essa é o único botão que apertando e abrindo o fole e fechando dá a mesma nota. E a gente chama esse botão de ponto. Pra quem não tá vendo aí, é um botão bem no meio. É um botão bem no meio. E eu faço uma marquinha. Aham. Assim como os que fazem no violão, uma marquinha na quinta casa, eu faço uma marquinha no ponto, mais pra... Mas tu precisa disso ainda, Tchê? Tu não eu sabe gosto. já automático? Onde Eu é que gosto é? de ficar vendo assim. Às vezes eu gosto de dar uma olhadinha assim, sabendo onde é que eu tô. Eu quero saber Mas- o seguinte. Desculpa, Tá, o que eu acho fascinante pergunta, isso, Ju. eu ia mudar de assunto. Não, eu queria perguntar por que o Renato escolheu a gaita ponto para ser o teu instrumento, porque Boa o pergunta. Renato é um virtuose, É. né? Um dos maiores instrumentistas brasileiros. Mas a gaita ponto sempre foi considerada uma gaita mais simples, ou me corrija se eu estiver errado, Não, era a mas impressão que eu tinha em comparação a outras gaitas maiores. E o mais simples que no caso, o principal de tudo, ela é por natureza mais simples. Ela é um instrumento limitado, ela não tem todas as notas. Isso. Ela, se fosse pensar no piano, tem as notas brancas, não tem as pretas. Se fosse uma gaita com uma afinação em Que são dó. sustenidos, bemol. Então, por isso que ele é um acordeão diatônico, né? Então, resumo, tu não consegue, por mais que tu toque bem, tem músicas que tu não pode tocar porque não tem a nota. A nota não existe nele. Tá, mas tu faz milagre, porque tu toca tudo aí. Tudo não, porque faltam algumas É notas. mesmo? Tudo? Sim, Não. tem notas que não tem na gaita aqui, que tu não pode. Então, por isso que eu digo, a gaita ponto é um instrumento para muitos artistas de iniciação, para partir para um instrumento com mais recursos. E por que no teu caso tu ficou com ele, cara? Eu até aprender, eu vou indo de teimoso até. Não, mas tu tem gaitas em afinações diferentes Não, também. eu pego gaitas, por exemplo, eu pego umas gaitas que eu vou. Essa aqui é o ponto, define a afinação. Esse aqui é em real. Tá. Eu tenho gaitas de afinação em dó, lá. de afinação em. Então, se eu tenho que tocar uma música em mi, eu não posso tocar nessa aqui, porque não tem, faltam as notas. Mas eu tenho uma gaita. É que nem uma que nem harmônica, uma gaita de exatamente. boca. Mas é o mesmo princípio da harmônica. Gaita de harmônica tem dó, tem ré, tem... Exatamente. Tá, mas por que tu ficou com ela? Por que tu não quis ir pra um instrumento, como tu falou, ele é um instrumento limitado. Por que tu gostou de ficar com o instrumento Porque limitado? eu acho que tu tem formas de compensar essa limitação.
uma das formas maiores que tem é a digitação. Tu começar a fazer frase mais rápida para ter um atrativo para quem está escutando. Claro. A segunda coisa que eu fiz, em vez de partir para um instrumento mais elaborado, com mais recurso, eu tratei de trazer o recurso para dentro dele. Por exemplo, essas notas aqui, essas 4 notas aqui, ó, normalmente não tem numa gaita ponto. Eu botei, ó. Aqui eu tenho uma cromática, por causa dessas 4 notinhas. Então, Tu complexificou ela um pouco. eu pelo menos 1/8, é como se eu tivesse um piano todo só com as teclas brancas, e ali no meio eu botei umas pretinhas no meio, só para que ali no meio eu pudesse ter uma... Agora, mas eu vou te dizer, PG, eu acho que a genialidade do Borghetti é justamente essa, de pegar um instrumento que é tido como, sei lá, mais simples, Claro. ou menos complexo, e fazer o que ele faz. Ele leva o Rio Grande do Sul na bagagem. Onde é que tu tava agora? Na Europa, né? Enchendo teatros lá, enchendo casas de espetáculos, com um instrumento que talvez para algumas pessoas seja um instrumento menor, Sim, que quando não é faz nada ser tão disso. singular também a sonoridade do som genial, que tu faz, entende? né? É genial. Tem aquela música, Luiz, respeita Januário, respeita os 8 baixos do teu pai. Ele tocava 8 baixos, para explicar, ó, é o lado esquerdo, no caso, para quem é destro. Aqui são os baixos, ó. Aqui são os baixos. Tá. Entendi. E São 8 botões mesmo 8 que a gente tá botões. vendo ali. Pode ser 24, pode ser 2, pode ser 40, tem acordeões de 120 Tá, baixos. gaita ponto e gaita de 8 baixos é a mesma coisa? 8 baixos, normalmente 8 baixos é ponta. Existe gaita de 8 baixos com aquelas pequenininhas de um pianinho, tá, teclado. Que não é ponto. gaita Que o baixa. Bagre tem uma pequenininha dessa. O Bagre tem não uma de 4 baixos. Ah, né, tá. Bagre Fagundes, né? É, Só pra Bagre traduzir. Fagundes. Até fui eu que dei pra ele aquela A gaitinha é uma muito fofa, a borgatinha. gaitinha. É, ele tá sempre com aquela gaita. E o que... Tá. Diga, vai. Eu não, quero senão perguntar só pra eu. Emily. Porque olha o Pergunta. seguinte, tá? O cara é o as da gaita no Rio Grande Eu do ia Sul. fazer uma pergunta pra Emily também. Daí a filha virou bailarina. Eu quero saber se a Emily toca um pouco de gaita ou não. Piano, sim. Conta aí, Emily, Toca um vai. pouco de, mas ele dança chula. Mais fácil ele sair dançando do que tocar gaita. Mas rolou uma pressão pra te aprender gaita? Como é que foi isso na família? Não. Eu acho que o que teve é que a gente teve a disposição, a coisa de dançar, de tocar, de brincar com essas coisas, desde sempre. Então, a identificação de cada um, assim, foi vindo... o Pedro toca bombo-legueiro, mas não foi porque o pai tocava bombo-legueiro ou porque a mãe tocava, é porque tinha bombo-legueiro e tava ali, e tinha o Dindo que tocava. O Pedro toca violão também, né? E toca violão bem, né? também. Compõe bonito. Compõe. Ele foi no Super Sábado uma vez, um grande músico. Nossa. Músicas lindas. Músicas lindas. E é isso, eu acho que sempre foi um ambiente muito tranquilo e frutífero. Uhum. E aí cada um foi fazendo... Eu sempre dancei, porque minha mãe é bailarina. Sempre dancei na escola da minha mãe. Que é bem tradicional, a escola da tua mãe. E sempre dancei flamenco, que é uma dança que minha mãe se apaixonou por ser essa dança que ela podia sapatear, fazer várias coisas, que nas danças gaúchas ela não podia tantas coisas, né? Mas eu também sempre ouvia música gaúcha, sempre dancei nas casas, assim, de brincadeira, sempre dancei as danças tradicionais, mas mais de brincadeira, não dentro do Centro de Tradições Gaúchas. Mas também sempre sapateei, toquei castanhola, e porque tenho essa formação flamenca, né? E formação bem de escola mesmo, assim, de técnica, de fazer muita aula. Então, essas coisas... E essa palavra chula, né? Que eu tenho um espetáculo que se chama Chula, que é essa dança tradicional. Premiadíssimo, inclusive, ganhou um monte de prêmios aí já. Né? Deus me livre. Sim, e a chula é uma dança tradicionalmente masculina, né? Mas é isso, eu sempre dancei, eu entendo que sim, é uma dança tradicionalmente masculina, mas essa nunca foi uma questão quando eu aprendi, né? Eu aprendi a dançar chula porque eu sempre sapateei. A minha mãe já dançava básico, aí até aprender uns passos com o pai, e é isso, de uma forma bem natural. sobre música, sobre dança. Passo com o pai, que é... É verdade, Deus bilhete. do Mas de uma forma muito natural mesmo, assim, de dançar, Claro. né? E aí eu sempre sapateei, então é natural que a dança que eu mais vá me identificar das danças gaúchas vão ser as danças com sapateio, porque é a minha formação, e na né? tua dança, o teu corpo é um instrumento. Claro, Né? eu faço tanto a coisa de sapatear, quanto de trazer a castanhola, a percussão corporal, o leque como um elemento sonoro. Então isso me interessa muito, desde sempre. Mas aí, claro, fazendo um espetáculo com esse nome, Chula, ele vai trazendo questões também de o quanto será que
tem tantas outras mulheres que já dançaram chula e que eu não tô inventando a roda, minha mãe dançava chula. Então não é uma novidade as mulheres estarem dançando chula, né? Mas não deveria ser uma questão claro que isso não. nos tempos de agora, né? E Eu isso- quero ser uma mulher do meu tempo, eu não quero Perfeito. não tá limitando as coisas que eu me identifico, que eu gosto de fazer. E no meio tradicionalista, como é que repercutiu o teu espetáculo, Chula? Teve alguma polêmica? Eu acho que Emília, as ou não? coisas boas e as coisas ruins vieram porque o espetáculo ele traz muita verdade, Porque né? ele A gente mexe com as faz pessoas, e ele claro. mexe com as pessoas. Então aconteceram coisas muito legais. Eu dancei chula no Rock in Rio. Sim, tipo tu assim, foi lá com a Luísa com a Sonza. Luísa Sonza, inacreditável. Dancei na Expo Inter com 12 peões, eram 12 chulhadores e eu dançando chula. E então aconteceram coisas muito lindas. E aí um CTG me chamou pra fazer pra dançar chula, porque as prendas queriam dançar chula. E é isso, se tu chega num CTG hoje e pergunta se as prendas dançam o básico da chula, e elas Mas então a dançam. repercussão foi boa, Então, em geral. mas aí Só que aí depois veio a também polêmica. teve isso de, mas as mulheres não deveriam estar dançando. A gente estava dançando uma coreografia que seria de tema livre, né? Uma coreografia já aprovada, enfim. Mas tudo isso fala sobre como a gente precisa, infelizmente, ainda falar sobre isso dessa forma, né? Das mulheres poderem se manifestar e dançar como Livremente. elas têm vontade, né? Então, ao mesmo tempo, eu fui chamada porque as prendas queriam dançar. Isso pra mim já é o que importa, né? Claro. Elas queriam dançar e se meu trabalho é pra isso, eu me coloco à disposição sempre. Sempre, sempre. Sempre que for para as mulheres dançarem mais, o meu trabalho tá à disposição. E lá na fábrica de gaiteiros, que vai ser inaugurada aqui em Porto Alegre, vai ter chula também? Vai ter espetáculo de dança? Ou é só música? O palco cabe, né, o É. arquiteto? E também tem muita gaiteira, isso é uma coisa muito pois é. legal, né? Isso Isso é interessante de falar, porque né? Tu falaste, PG, do universo da gaita ponto ser um pouco mais restrito em relação ao acordeão apianado. Isso é no mundo inteiro, não é Claro. só... Isso é assim, o acordeão piano se popularizou mais. Né? E no Brasil, os forrós, também aqui no Rio Grande do Sul, a música Eles regional, chamam de sanfona, né? lá de sanfona. Mas a oito baixa eles também chamam de sanfona. A Chamam sanfona também, é como né? eles chamam o acordeão no Nordeste. Ah, tá. Essa dúvida o pessoal tem muito, né? O mesmo Porque instrumento. o que é gaita? A tua é gaita, a outra é a sanfona. Não. Sanfona, o acordeon. O acordeon é o nome geral. No Nordeste chamam o acordeon de sanfona. No Rio Grande do Sul De gaita. chamam o acordeon de gaita. Seja Ah. ela piano, seja ela ponto, seja... Uhum. Então, e a ponto ela é menos utilizada mesmo por esses motivos. É mais limitada, instrumento mais simples e coisa. Mas foi o primeiro que inventaram. Foi o instrumento, para mim, eu acho que com um som assim, muito característico. Eu gosto. É um dos motivos também que eu toco o instrumento. Ah, eu isso acho que eu queria entender, eu tá? acho o instrumento com a digitação muito particular. Então, esses são floreios, assim que a gente chama, são alguns coisas que são característicos da gaita ponto, que na piano Não tem. quase não se... Tem, mas não se faz como se faz na ponto. Então, Entendi. eu acho um instrumento muito... E Emily, que Bonito. mal te pergunte qual é a tua idade, que eu quero fazer uma pergunta que eu acho que tem relação com isso. Tá, e tu percebe na tua geração que a gaita, ela tem uma popularidade também, talvez mais no meio tradicionalista, sem dúvida, né? Sim. Mas tu percebe isso, que ela se perpetua, ela vai atravessando gerações, isso é claro pra ti? Tu sabe que a gente tem o Festival Internacional da Gaita, e aí a gente também busca sempre estar atentos a gaiteiras, né? A gente também no projeto tem professoras, a gente tem um sistema que a gente consegue acompanhar quantas meninas e meninas, né? E tiveram momentos que a gente teve meio a meio, assim. Que legal. Então a gente, de uma forma geral, tem mais meninos do que meninas, mas já aconteceu momentos de estar meio a meio. E isso é muito legal, né? Que a gente tenha... e que isso não é uma realidade de outras gerações, né? Então, o quanto isso é uma transformação também, né? E quanto mais a gente tem inspiração, por isso também de ter atrações no festival, como isso é importante, a gente vai inspirando essas gaiteiras a continuarem tocando e a gente tem mais meninas tocando gaita. E tu sabe, PG, eu que tenho feito muitas... minha coluna tem muito a ver com a área cultural, né? Então, toda vez que eu publico algum texto envolvendo um acordeonista,
explode em page views, em cliques. Eu não sei, eu acho que tem. Que bom. Que tem um momento. Não, sério, são jovens e tal. Eu acho que tem um momento. Eu acho que teve uma renovação, sim. Se isso tem a ver com o teu trabalho, muito provavelmente sim. Mas eu percebo isso no meu dia a dia enquanto colunista de cultura. Tu percebe também, Renato? Eu tenho certeza de uma coisa, viu, PG? O projeto, se parasse hoje, já teria cumprido essa função. Que legal. Tranquilamente. No sentido de renovar os quadros. Porque quando, lá no início, eu sempre brincava assim, dizia, que lá quando tiver daqueles 100 anos, os caras vão dizer, por que tem tanto gaiteiro nesse sul do Brasil, tanto acordeonista? É um cabeludo louco lá que inventou um projeto e coisa. Mas não precisa 100 anos, não precisa 50 anos, o projeto tem 10, 12 anos, vai fazer 13. Já tem músicos que estão fazendo turnê europeia. E olha que a gente não tem. Que legal. A ideia, assim, que o projeto... Mas músicos que se formaram na fábrica de gaiteiros fazendo turnê começando do zero. Que sensacional isso. E o que não tem preço. E o que acontece? A gente tem o projeto trabalha com crianças de 7 a 15. Uhum. Com 15 anos, tu não tá um músico pronto e não é o objetivo do projeto profissionalizar, olha aqui, daqui vão sair gaiteiros profissionais. Não, a ideia é a música, a gaita, como uma ferramenta de inclusão, de cidadania, melhora o relacionamento familiar, melhora o rendimento escolar, melhora o convívio da criança. Isso a gente já percebeu, já viu tudo. A introdução na cultura. Isso a gente já viu tudo, então é muito legal. Mas as crianças gostam e tem músicos que estão primeiro vivendo de música hoje, que começaram no projeto, trabalham, são gaiteiros acompanham um cantor, acompanham outro aqui, tem outros que estão fazendo trabalho solo, tem o Roger, que começou lá em Guaíba, agora tá na Europa tocando, com orquestra, com cordas e coisa, mandando lenha. Então que é muito legal, muito bonito. Pra fechar, hein, PG, o que tu acha da gente pedir uma música? Tem castanhola aí? Eu sou parceiríssimo. Eu tenho um leque, as castanholas. Devia ter te dito pra trazer a castanhola. Eu acho que tem que andar com uma castanhola sempre na bolsa. É verdade. É verdade. Porque eu ia dizer que ia pedir pra Emily sapatear, mas acho que daí não dá, né? Não sei. Mas pega, o som pega. Ô, Leandro, a gente ouve bem o som da gaita? Não precisa baixar aqui o microfone, então tá tudo certo. A gaita tem um som preenche o ambiente. A gente pode fazer o quê, pai? Hospitaleira? É fácil pra mim. Então tá. Maravilhoso! Sensacional. O leque até ficou na mesa, hein? Coisa linda! Vocês são maravilhosos. O leque é pra se abanar agora. Muito obrigada, gente. Prazer imenso receber vocês. Imenso. E que sucesso. Olha, tomara que essa escola, essa fábrica de gaiteiros em Porto Alegre tenha o apoio, o prestígio da comunidade. Contem com a gente pra isso. Contem com a gente pra divulgar, tá? Muito obrigado. Obrigada, gente. E Renato Borghetti, um beijo pra vocês. Muito obrigado. Beijo, tchau. Tchau, gente. Até semana que vem.